Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. Inteligência artificial, um conceito futurista que até um tempo atrás parecia distante da nossa realidade. Mas só parecia. Elas estão tão presentes no nosso dia a dia que fica até difícil imaginar o mundo sem a Alexa, os bots, a Siri, o ChatGPT, o Midjourney. Facilidades ao alcance das mãos que impulsionam a criatividade humana para o bem e, por falta de regulamentação, também para o mal. Momento que requer diálogo e debate sobre ética, por exemplo. Um ponto essencial para, inclusive, evitar a reverberação de estereótipos e práticas condenáveis que buscamos combater ao longo dos séculos. Machismo, sexismo, racismo, a violência e o preconceito nas mais variadas formas. Esse é o tema de hoje no Toda Mulher. O programa está no ar. O Toda Mulher de hoje recebe a escritora piauiense, graduada em Letras e Direito e também mestre em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal do Maranhão, a Thaís Nunes. Seja bem-vinda, Thaís, ao Toda Mulher. Obrigada, eu agradeço muito a participação aqui. Olha, antes da gente começar a nossa conversa, eu pergunto para você que está aí do outro lado, para saber sua opinião. O que você acha dessas ferramentas de inteligência artificial que criam imagens de pessoas, lugares ou situações tão reais que são capazes de nos confundir? Estamos em plena guerra contra as fake news, mas você sabe diferenciar imagens falsas das verdadeiras? De certa forma, essa manipulação, ela já vinha acontecendo, né? Mas assim, com ações, com falas, com frases. E agora não, agora mudou. Agora são com imagens. Agora são imagens que não são reais, né? Isso daí deturpa muito. Tem pessoas que conseguem acreditar que aquilo é verdadeiro. Mas outras não. Eu, pelo menos, não consigo acreditar em alguma dessas imagens. Eu acho que hoje se faz coisas com muita qualidade que pode enganar, sim. Agora, normalmente, quando a gente conhece um pouquinho, a gente consegue saber, né? Se é, se não é, mas pode enganar, sim. Eu acho terrível. Por quê? Porque acaba tirando o foco da realidade. As pessoas ficam muito acreditando em coisas que não existem. A gente está aí a mercê o tempo todo, né? Referente à questão de internet, tudo isso, as pessoas hoje vivem nesse mundo meio tecnológico, né? E hoje a gente abre qualquer plataforma digital, a gente vê as pessoas falar sobre inteligência artificial, né? Então com isso a gente consegue fazer milhares de coisas, clonar imagens, clonar vozes. O que você acha disso? É perigoso? Bastante, né? Eu acho que, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que ter uma certa educação referente a tudo isso, como, de fato, se portar e se comportar na internet. Obrigada, equipe, e também a vocês que responderam a nossa enquete. Thaís, essas ferramentas, elas também costumam reproduzir estereótipos, inclusive é o tema do nosso encontro hoje, porque você escreveu um livro que faz essa ligação entre a tecnologia, os meta-humanos. É um livro de ficção científica, mas que tem muito a ver com a realidade hoje. Essas ferramentas também, elas vêm para ajudar, mas também elas estão causando, né, uma certa polêmica. A primeira inquietação que eu tive, né, para pensar, para escrever essa história, que é uma história de ficção, mas que reflete muito o mundo que a gente vive, né, foi pensar nas assistentes virtuais. Então, se você parar para observar, as principais assistentes virtuais, elas são mulheres. Siri, ou o estereótipo daquilo que a gente entende, que é uma mulher, o feminino, a voz suave. Então, a Siri, a Cortana, a Alexa, que são assistentes virtuais, assim, extremamente presentes na nossa rotina. Mas antes de você falar exatamente o que é, mostra para o público que está acompanhando o que é o teu livro, Meio Norte 2B84. Tá. Né? Então, o meu livro é uma ficção científica que caminha dentro do subgênero da distopia, né? Que é um subgênero da ficção científica que especula aí sobre um futuro um pouco mais caótico. A gente esteticamente dá uma exagerada
parada para pensar, e se continuar assim, né? O que essa sociedade vai se tornar? Então, acaba sendo um mecanismo, vamos dizer assim, estético, né, que a gente chama descritivo, para problematizar a presença de tecnologias dentro da sociedade. Né? Então, a partir dessa inquietação das assistentes virtuais, né, eu fiquei pensando, essa reprodução desse estereótipo, ele está presente num ambiente que deveria ser extremamente inovador. Então, essa ideia da mulher, da voz feminina que cuida, que está ali dentro do ambiente doméstico, para servir, né? Então, as assistentes virtuais, geralmente, elas cuidam da nossa rotina, elas criam as nossas listas de supermercado, ela diz o teu compromisso, ela organiza a tua agenda. Então, tem aí um estereótipo de subserviência que é reproduzido por uma empresa de tecnologia, né? Então, eu comecei com essa inquietação. Então, tem a criatura, que é a inteligência artificial, né? Que está na nossa rotina, e o criador. Então, a partir daí, você percebe que a inteligência artificial, ela não é neutra. Né? Ela é criada por uma empresa e ela tem aí diversas questões éticas que precisam ser debatidas. Que refletem aquilo que a gente estava falando um pouquinho antes, nos bastidores, que é um espelho, na verdade, daquilo que existe na sociedade, né? Uma reprodução, Isso. porque a inteligência artificial, ela é artificial, é um homem que cria, Isso, um homem, exatamente. a humanidade criou. Então, assim, não tem como, assim, deveria ser inovadora, não é? Isso. Mas, na verdade, está refletindo já um comportamento que existe. Eu acho que tanto reflete, né, um comportamento que existe, como que acaba que as grandes empresas de tecnologia, elas estão em um determinado lugar. Né? Elas são aí um determinado grupo e tem um determinado perfil. Então, esses criadores, se você não luta pela presença de mulheres desenvolvedoras, mulheres cientistas, né, pela diversidade de pessoas dentro do desenvolvimento de tecnologias, você sempre vai ter tecnologias com um recorte de um determinado perfil. Então, pensar nessa relação criador-criatura, que é uma coisa muito da ficção científica, faz a gente pensar nisso. Então, se você vê o perfil de desenvolvedores, se você olhar, você vai ver que existe um perfil muito específico. Isso impacta na tecnologia que está sendo gerada. Tanto na tecnologia que está sendo gerada e que está no nosso ambiente, como em quem utiliza essa tecnologia. Se ela não acessa todas as pessoas, se ela não chega a todas as pessoas, ela vai ter um perfil. E esse perfil, infelizmente, não é o que a gente quer, né? Dentro de uma sociedade democrática que debate, que visa incluir todo mundo nesse debate. Você fala que o livro ele está inspirado, não é, nessa situação atual que a gente está vivendo. Apresenta esse problema que ele é muito real, na vida real. Isso. Porém, ele também faz uma ligação com afeto, com memória. O teu trabalho ele procura mostrar que é importante preservar, né, essa relação entre as pessoas, porque, pelo que eu entendi, tua personagem, né, ela em dado momento, ela vai ser desligada, como se fosse uma atualização que não pudesse mais, um celular, por exemplo, um programa que não pode ser mais atualizado, então você descarta. Como é que fica esse debate também no teu livro? Então, isso eu parto justamente do pressuposto das assistentes virtuais, que hoje, se você for perceber, a gente tira muita foto, a gente registra momentos, e todos esses momentos eles vão para uma base de dados que é de uma empresa. Né? E esses dados, eles são os nossos afetos, eles são as nossas narrativas, eles são a nossa identidade. E se você parar para pensar, vira e mexe, eu não vou dizer nome aqui de empresas, mas várias dessas empresas, ela vai te lembrar um momento, ela vai te jogar ali uma foto e, cara, ela tá te dando a tua narrativa, porque ela tem a detenção desses dados. E tá te jogando numa bolha também. Joga numa bolha, né? E hoje existe um debate muito intenso sobre tratamento de dados. Né? A gente, querendo ou não, a gente vive numa sociedade de dados, né? E a gente pensa, então, meu afeto, a minha memória é um dado? Isso é uma coisa que a gente precisa debater, né? Porque eu registro meu sentimento, eu coloco as minhas fotos ali nas redes sociais, né, em diversos bancos, e essas empresas são as donas dos nossos dados. E a gente nem sabe o que está assinando, né? Tem um episódio de uma série que saiu agora, que é muito interessante, porque até o primeiro episódio que fala eu acho que faz um alerta sobre para a gente ficar de olho naquilo que a gente assina, aquele termo de aceite, não é? Quando você vai
acessar um site, você assina ali no termos de privacidade. A gente acaba assinando tudo. Sem saber aquilo que você está assinando. Que é um debate muito assim, atual, né? Que é sobre a privacidade de dados, né? Sobre o que eu estou disponibilizando para uma empresa. É uma empresa. Se a gente parar para pensar, poxa, ali é uma empresa, né? Não é algo que tem uma preocupação social, deveria ser regulado, deveria, mas infelizmente a gente ainda vive num mundo em que essa empresa, ela vai fazer esse tratamento de dados de acordo com os próprios interesses. Então ela pode usar o meu dado para me indicar uma propaganda, para me indicar uma venda, que é o que as empresas fazem hoje, né? Infelizmente. Elas te direcionam e você se sente vigiado, sem escolha. E aí a gente volta a falar sobre a questão da presença das mulheres dentro dessas grandes empresas. A ausência, né, o número que é pequeno, faz com que a gente perceba que o produto que é desenvolvido acaba não atendendo, né, da forma como deveria, as mulheres, as pessoas negras, por exemplo. Tem um discurso sobre o racismo do algoritmo que trata disso, porque você acaba não tendo uma pessoa que represente ali, que consiga lutar contra essas questões, né, que são muito básicas para combater o machismo, o racismo. Faltam pessoas que realmente compreendam aquela situação para que não diga, olha, por aqui a gente tem que trabalhar numa ferramenta que não permita que, por exemplo, uma pessoa negra seja, né, confundida, então, ou uma mulher seja tratada com aquele sexismo, machismo que a gente já conhece muito bem na sociedade. Também na questão da regulamentação, faltam pessoas dentro da própria justiça que compreendam, não é? A tecnologia para poder... assim, é tão veloz, né? Porque tem uma escritora que chama Anna Wiener, né? Eu li recentemente o livro dela, chama Vale da Estranheza. Ela faz uma denúncia muito contundente sobre esse tema, tá? Sobre a presença, sobre a diversidade, presença de mulheres, pessoas negras, a diversidade dentro do setor de tecnologia. Isso é um ponto assim, crucial para a gente pensar debate e democracia dentro da tecnologia. Porque eu trabalho no setor de inovação da universidade, né? E é impressionante como a presença da mulher, da figura feminina, ainda da falta, né, mais presença no desenvolvimento de tecnologias inovadoras. Há mulheres hoje? Mas a gente queria mais paridade, porque a mulher, ela traz uma perspectiva diferenciada quando ela pensa em inserção de tecnologia dentro da sociedade. É um cuidado maior. É um cuidado, é uma outra perspectiva. Não só a questão de você permitir um olhar diferenciado, mas um olhar plural. Porque, querendo ou não, cada um de nós tem uma perspectiva, uma visão de mundo. E se eu coloco só uma pessoa, um perfil, e tenho só uma visão de mundo, com certeza as outras pessoas elas não estão fazendo parte desse debate, desse algo que está sendo dito como inovador. Ora, se é inovador, eu preciso que seja plural, que todos possam olhar para essa tecnologia. O que tecnologia é essa? Afinal de contas, uma tecnologia, ela não é a pura técnica. Ela vem para entrar na nossa vida, ela vem para trazer alguma facilidade, para proporcionar criatividade, para nos conectar, para trazer mais possibilidades, eu diria que principalmente criativas, é como eu vejo o lado bom da tecnologia. Claro. Né? Mas se você usa com uma determinada perspectiva e não inclui as outras pessoas, isso dificilmente vai acontecer. E teu livro trata disso também, Thaís? Assim, ele traz assim também meio que de leve assim chama atenção de certa forma para esse cuidado? De uma maneira muito sutil, porque a minha personagem ela é criada por uma empresa fictícia, né? E essa empresa fictícia, eu dou uma questionada sobre o papel ético dessa empresa na hora de criar a personagem, sem dar muito spoiler, né? Mas essa empresa, na verdade, o que ela faz? Ela pega dados, né, de pessoas, de memórias, de registros, né, que a gente está tendo um debate muito atual sobre isso, e cria personas para que esses robôs eles se integrem na sociedade de uma maneira, vamos dizer assim, mais verossímil. Então, tem um questionamento aí de como a empresa ela se apropria desses dados, de histórias, né, de imagens que a gente conhece, de coisas que são caras para nós, e utiliza isso para fins que não seria aquilo que a gente gostaria ou defenderia, ou mesmo historicamente pode ser contraditório, como a gente tem vivido. Engraçado, teu livro é ficção.
científica, né? Científica. E a humanidade sempre foi muito curiosa com relação ao futuro, tanto que na própria ficção científica, quando você lembra de um filme, por exemplo, De Volta para o Futuro, Sim, assim, sim. muitas coisas que lá durante o filme você via que isso pode ser que isso aconteça daqui a não sei quantos anos, já estão ali acontecendo, a gente já está vivenciando isso, porque a tecnologia ela é muito rápida e a ficção científica meio que profetizou. Né? E é interessante. É muito interessante, assim, tem uma escritora que eu gosto muito, que chama Ursula Le Guin, né? Eu gosto dela não só porque ela é uma escritora de ficção científica, mas porque ela é uma mulher escrevendo ficção científica, né? A ficção científica ela é um gênero muito dominado por homens. E de alguns anos para cá a gente tem tanto redescoberto escritoras de ficção científica que tem um olhar muito diverso, né? Como também tem surgido mulheres, né, se aventurando. Porque o que a ficção científica faz? Ela pensa futuros. Sim. Ela questiona, ela debate futuro. Então, se você, mais uma vez, se você tem apenas um perfil de escritor escrevendo nesse gênero, você vai ter um tipo de história. Se outras pessoas começam a escrever, você vai ter outros futuros questionados e imaginados, né? Então, essa escritora, Ursula Le Guin, ela diz que a ficção científica, ela não prevê, ela descreve. Né? Então, no sentido de... Eu até gosto de dizer assim, a ficção científica prevê um pouquinho, sim, mas... É meio profético. Ela tem uma coisa profética, mas ela fala no sentido de que a ficção científica descreve, porque o escritor, ele olha para o mundo e ele faz essa extrapolação. Se isso continuar do jeito que está, nós vamos chegar nessa sociedade assim. Que é muito o caso da distopia, porque a distopia ela exagera um pouco nessas consequências negativas. Existe um movimento agora até de utopias, né, que tenta pensar em futuros, imaginar esses futuros bons, futuros que a gente quer. Existe esse movimento, está bem recente, mas que é um movimento de imaginação também bem legal. Então, Thaís, eu gosto dessa coisa da fantasia, da criatividade, né, dessa profecia. Eu acho que dá um estímulo para a gente, né, torna a literatura um pouco mais assim, encantadora, mais atraente, no caso, né. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua o bate-papo com a escritora Thaís Nunes. Ela é autora do livro Meio Norte 2B84. Não saia daí. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. E nesse programa eu converso com a escritora Thaís Nunes. No livro Meio Norte 2B84, ela traz a reflexão sobre as formas contemporâneas de construção do afeto e da memória. Thaís, a gente estava falando sobre a quase ausência, né? Porque não é totalmente ausente, né? De mulheres, né? Quase ausência de mulheres escrevendo sobre ficção científica. Mas assim, por que você acha que isso ocorre, né? Era a falta de representatividade mesmo, você estava falando? É interessante isso, porque a ficção científica, o surgimento do gênero, foi com uma mulher, que é a Mary Shelley, né? O Frankenstein, aquele monstro famoso. É meio que silenciamento, né, também. Tem isso que eu ia falar, tem um tipo de silenciamento, né, a própria, quando a gente pensa no Frankenstein, dificilmente você, no imaginário popular, você lembra da Mary Shelley, da escritora, e da importância que ela teve para pensar a relação criador-criatura, né, que é algo que reflete a ética na ciência, né? Sim. Basicamente, a Mary Shelley estava falando sobre isso, sobre a responsabilidade do criador ao criar a sua criatura, esse monstro elétrico, né, que tem essa relação com os robôs, com a inteligência artificial, mas também tem um processo histórico de ter dado evidência para muitos escritores homens que têm obras relevantes, né, inegável, o próprio desenvolvimento da ficção científica, que é muito americana, né, mas que é um gênero que se popularizou, né, se tornou extremamente popular, inclusive no audiovisual. As pessoas têm muita paixão pela ficção científica e, felizmente, começou esse movimento não só de mulheres, mas de países diversos escrevendo ficção científica, aqui no Brasil, na América Latina, e dando novas perspectivas. Se eu não me engano, é a história da Mary, né, Shelley, da Mary Shelley, né? Então, assim, o marido dela chegou a assinar algumas publicações, né? Porque mulher quer isso.
escrevendo, né, uma ficção científica e na hora, assim, se revelou um grande sucesso, tanto que até hoje é um clássico. É um clássico absoluto e é muito difícil alguém, por mais que você não conheça a escritora, é muito difícil alguém que não conheça o Frankenstein, de tão importante que é esse símbolo para o Ocidente de uma maneira geral. Por falar em criador e criatura, a gente está aí com esse debate polêmico ainda falando de inteligência artificial, não é? E essas questões que envolvem a ética, por exemplo, a gente teve uma polêmica recente envolvendo a cantora, pode ou não usar a imagem, e aí, na tua opinião, de gente que trabalha no setor, de pessoa que trabalha no setor de inovação, que lidar com essa tecnologia, que é escritora e que fala sobre isso, como é que você vê esse debate, na tua opinião? É legal isso ou a sociedade precisa entender melhor o que está acontecendo? Olha, eu acho que eu sou muito a favor do debate, né, da gente, porque na verdade isso é um tema tão recente, foi tudo feito de uma forma tão acelerada, né, de você não só essa questão que teve de usar um deepfake de uma pessoa que é historicamente cara, né, para a memória do nosso país. Mas, por exemplo, teve uma dip bem engraçada que viralizou, que foi o do Papa com uma roupa assim, Sim. né? E aí a gente fica pensando, isso gera tanto uma insegurança, né, sobre o que é real e o que não é, que são os maiores perigos hoje do que a gente chama de inteligência artificial generativa, que é geradora de conteúdo artificial. Ela cria uma insegurança sobre o que é real e o que é ficção, né? E a própria ficção debate esse limite, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente debater, pensar, ter muito cuidado com a questão da privacidade de dados, que até hoje, né, por mais que tenha sido debatido, por mais que a gente venha conversando, nós não temos, de fato, uma política que consiga, né, de fato, proteger os nossos dados e, especialmente, a nossa memória, a nossa identidade. Isso é uma coisa muito cara para nós, enquanto sujeitos, enquanto humanidade. Se a gente simplesmente permite que as empresas utilizem a nossa memória e a nossa identidade ao seu bel prazer, a seus interesses, tem uma coisa muito grave aí que está em xeque, né? Então, eu acho que a gente precisa debater isso com calma. É um assunto complexo. E tanto é que está tendo uma corrida aí de artistas colocando no seu testamento, né, que não querem quer dizer, nunca ninguém sonhou em proteger a própria identidade. Exato, você fazia o testamento, dividia a sua herança, dizia se queria doar órgãos ou não, deixava aquilo ali escrito. Mas a sua imagem, isso é uma coisa que chega assim pra gente, assim, de certa... Até surpreendente, né? Como foi utilizado, gerou essa palavra. Claro que a família deve ter autorizado. Deve ter autorizado. Com certeza, não foi nada que a família não autorizasse, tanto que, né, enfim. Mas a gente, enquanto mulher, também sofre uma violência enorme no que diz respeito ao uso da imagem, tanto que a gente vê aí números altíssimos do uso de imagem de mulheres com sites pornográficos, com a pornografia, usando inteligência artificial com o rosto da atriz ou de uma mulher comum para gerar lucro para eles, não é? Sem autorização nenhuma. Isso é um grande risco. É aquela coisa, é você ter o direito à sua identidade, à sua imagem, ao seu rosto. Né? Isso são direitos, né? Inclusive um debate novo dentro do campo do direito, né? Que é você ter o direito à sua imagem. Quer dizer, isso no offline, se você pensar, já existia, já né? existia, então. Já existe. A mulher já é vítima desse tipo de violência Exatamente. Já há muito tempo no offline. Né? E mesmo antes do digital, que tem esse ritmo tão acelerado, se você pensar na comunicação de uma maneira geral, né, a fake news, isso é uma coisa relativamente antiga, vamos dizer assim. O problema do digital é que ele faz isso de um ritmo exponencial. Né? Com essas inteligências generativas de conteúdo, né, você consegue criar uma cadeia de viralização que é uma coisa absurda. Né? Você não consegue tirar depois, né? Você não atrás. Isso, né? Então, uma coisa uma vez Caiu nas redes, tchau. Caiu nas redes, exatamente. Uma vez eu estava até conversando com um amigo que eu estava lendo um livro do Machado de Assis, que era um diário, né? E o escritor falava assim, olha, se eu não gostar aqui do que eu escrevi, se eu tiver vergonha, eu toco fogo e acabou. No digital, não. No digital, o que eu escrevo... Printou, já era. Já era. Ficou ali e em qualquer momento da tua vida, se tu cometeu um erro, se tu fez uma falha inadequada, aquilo pode ser usado contra ti.
Então, é bem complexo. E qual o cuidado que você diria? Assim, além de tomar cuidado com os termos e condições na hora de... Qual que é, na tua opinião, um cuidado assim, que não pode faltar? Olha, eu acho que dentro do digital a gente precisa entender que a gente está se relacionando com o outro, antes de tudo. Eu acho que no digital, nas redes sociais, eu vejo muita gente falando hoje, dentro da rede social é tudo muito tóxico. Por que é tóxico, né? Porque às vezes a pessoa, ela fala e esquece que tem um outro ser humano do outro lado. Então você acaba falando coisas, né? Eu vejo assim, às vezes eu fico pensando, eu duvido se essa pessoa falaria isso para a pessoa pessoalmente. É isso, é você entender que aquela virtualidade, às vezes ela tira a nossa sensação de sociabilidade, de ética, de que eu estou lidando com o outro, né? E que você precisa, então antes de você sair jogando pensamentos instantâneos na rede social. Ou prints instantâneos, pense que você está falando com o outro, né? E pense se aquilo na sua vida real, no seu campo de relacionamento, se aquilo seria de fato uma coisa ética, uma coisa agradável de dizer para aquela pessoa. E né, eu acho que é isso, é pensar no outro. Tem essa questão também dos dados que é mais complexa, né, que é de você proteger a sua privacidade. É usar a rede social com parcimônia, eu acho, e tentar não evidenciar tudo da sua vida pessoal. Guarde coisas para você, né, para sua intimidade, para sua família. Nem tudo precisa ser público, né? Apesar da gente estar num mundo extremamente que a gente publiciza tudo. E se não tiver na rede, então parece que não existe. E aí eu vou te fazer mais uma pergunta. A gente anda meio assim preocupado, vários profissionais, várias profissões, e isso faz parte do avanço tecnológico. Algumas coisas deixaram de ter um certo valor porque a tecnologia veio e mudou aquela sociedade no que diz respeito ao consumo, ao trabalho. Hoje em dia a inteligência artificial vem aí também para dar outra start. No que diz respeito a algumas profissões, qual é o teu conselho? Tente se atualizar, não fica ali com medo. Por exemplo, se alguém que trabalha na área de produção de texto, hoje a gente tem o chat GPT que ainda não está no seu funcionamento, né, completo, mas ele já gera muita coisa. Tem várias ferramentas que estão substituindo, inclusive ali para frente o próprio apresentador. Sim. Espero que não. Vamos, né? Olha, esse é um outro debate muito relevante da questão da inteligência artificial, né? A mecanização, mais uma vez, ela é um processo, né, que remonta a um tempo histórico aí muito anterior, mas como a gente está vendo na inteligência artificial é uma coisa impressionante, né? Tem muitos profissionais, teóricos que têm refletido sobre esse assunto, que dizem que vai haver uma reorganização, assim como a introdução de diversas tecnologias acabou reorganizando o mundo do trabalho, mas a maior preocupação é esse ritmo assim, exponencial de substituição da inteligência artificial. Tanto é que a gente está vendo, é greve de roteirista, é greve de ator, né? As áreas criativas, elas são primeiramente muito afetadas, né? Mas a tendência é que isso ocorra num ritmo muito rápido. Inclusive, lá no setor de inovação da universidade, a gente discute que em 2030, muitas profissões que a gente conhece hoje, elas não vão mais existir em 2030. Nossa, né? Nós gente, estamos em bora 2023. se atualizar, né? Bora procurar se especializar, procurar conhecer a tecnologia, né? É um conselho, né? Isso, uma dica. E o que se discute é esse rearranjo, né? Sim. Então, se uma profissão não existe hoje, outra vai existir. Então, buscar essa atualização e lidar com a tecnologia dessa maneira, sempre pensando de uma forma ética, como aquilo pode contribuir, né? E, de fato, inovar. Certo. E teu livro, ele está prestes a ser publicado também em e-book, não é? E aí o pessoal vai poder encontrar em quais plataformas? O lançamento do Meio Norte a gente fez em maio na forma física, né? Para uma editora carioca, que é 8,5, pelo selo Transversal, que é um selo que publica literatura de gênero. Independente? É uma editora independente, mas a gente chamou de editora tradicional, no sentido que ela faz uma curadoria, né, de escritores, de trabalhos que ela acredita, né? A 8,5. E depois desse primeiro momento, a gente vai lançar o e-book, vai sair na Amazon, tá? Eu vou compartilhar o link nas minhas redes sociais.
e também com todo mundo que está interessado, porque eu acredito muito que existe hoje esse leitor que gosta do livro físico e que gosta do livro, do e-book. E a gente vai ter essa segunda etapa, sim, com certeza. Inclusive, no programa passado, a gente fez até uma enquete, né? Para perguntar para as pessoas o que elas achavam, que preferem livro digital ou livro tradicional. Olha, eu te digo que a maioria ainda prefere o livro tradicional. Porém, a gente sabe que não dá para ser ingênuo, a tecnologia está aí, é um pouco mais em conta, mais barato, e a gente tem que ficar de olho nas mudanças, né? Ficar atento, inclusive, no que diz respeito ao mercado, tudo, trabalho, direitos e ficar de olho nessa mudança, sempre antenado. É interessante essa coisa do e-book, porque existe esse debate hoje que há uma experiência diferente da leitura do livro físico para a leitura do livro numa plataforma. Experiências mesmo tanto de compreensão como de imersão. Isso também é um debate que entra dentro do mundo virtual, inclusive até na atenção que às vezes você tem num livro físico, porque num livro físico você está muito imerso, não vai chegar nenhuma propaganda aqui, não vai chegar nada. Como no e-book, que ali você já está, né, dependendo do dispositivo que você usa, você consegue ter uma experiência muito similar ao papel, mas que ele traz ali uma experiência diferente. Mas eu acredito nessa diversidade de formatos. Tá joia, eu queria te agradecer a presença do Toda Mulher, dizer que a gente está aqui de portas abertas para debater principalmente questão de gênero, esses avanços, né, esses marcos civilizatórios que têm ocorrido, e a gente precisa ficar realmente de olho no que está acontecendo e debater, e não se jogar apenas dentro de uma bolha, furar essa bolha, tentar compreender o outro, e a informação que você traz assim amplia, né, essa visão da gente. Desejo muito sucesso, né, com o seu livro, espero que você produza sempre cada vez mais e que outras mulheres também, né, ingressem, se atrevam, se empoderem e também publiquem livros para falar da gente, mulher. Obrigada, viu? Eu que agradeço, e eu também faço assim, tenho muito esse desejo de que mais mulheres escrevam ficção científica, escrevam ficção, escrevam literatura, que a gente possa trazer esses debates sempre assim, para a gente realmente poder pensar uma sociedade que a gente quer e um futuro bom para nós, para os nossos filhos, futuros possíveis. Ok, vamos à luta, né? Sim. E Toda Mulher fica por aqui. Acompanhe a reprise do programa de hoje em nossa programação e também pelas redes sociais da TV Assembleia. Obrigada e até o próximo!